Olá, estamos aqui nos estúdios da All TV, ao vivo, de volta com o programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui no chat, aguardando a participação de vocês. Olá, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo jóia, e você? Muito bem, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente. Mais uma edição aqui do Urban View. É um prazer estar aqui e já estou a postos aqui aguardando a participação de vocês. Já estou vendo o Mena Barreto aqui com a gente. Que bom que o programa vai começar, o Mena já está falando. O Mena é o nosso... Bom ter você aqui também. É o nosso, como é que se diz, nosso espectador aí constante. Agradeço a tua audiência aí sempre, Mena Barreto, você está sempre junto com a gente. E Sandra, como é que faz para o pessoal como Mena Barreto participar do programa? Muito fácil. Você que está nos assistindo pela All TV, basta você fazer o seu cadastro, coloca lá seu e-mail, faz uma senha, vai receber um link no teu e-mail, confirma e você já vai participar com a gente ao vivo aqui no chat da All TV. Isso vale também se você estiver nos assistindo on demand, né, Gilberto? Exatamente. Porque daí também você pode, toda terça-feira, às meio-dia, aqui na All TV, você consegue acessar e participar ao vivo com a gente. E tem também outro jeito de participar, né, Sandra? Twitter. Muito bem, twitter.com/urban_systems. Mais um terceiro jeito de participar. Cat do dia. Cat Só você da entrar semana. Exatamente, da semana ou do dia, para quem está entrando agora também. www.urbansystems.com.br. Você vai encontrar a enquete, volta lá que no final do programa tem a resposta para você. E na enquete da semana, desta semana do programa de hoje, que é sempre relativo ao tema do programa de hoje, você já vai descobrir sobre qual assunto que nós vamos falar hoje. A enquete da semana hoje está perguntando para você o seguinte: para abrir o seu próprio negócio, você escolheria o sistema de franquia? É exatamente sobre franquia que a gente vai falar hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar do olhar da semana, que é o nosso tema. Lá você tem 3 opções para você responder. Sim, eu escolheria o sistema de franquia, mas utilizando uma marca de renome, uma marca bastante conhecida. Ou sim, escolheria o sistema de franquia, mas de preferência com uma marca nova, uma marca que está despontando. Ou não, eu não escolheria o sistema de franquia, preferia abrir um negócio próprio do zero, uma marca minha mesmo, né? Então entra lá no portal da Urban Systems, do lado direito ali, próximo do nosso Twitter, você vai ver ali a enquete da semana, você já vai participando com o seu voto e no final do programa eu vou comentar os resultados da enquete da semana com o nosso convidado de hoje e aí a gente vai saber da opinião de vocês, aí, como é que vocês preferem abrir o seu próprio negócio. Então vamos falar sobre o mercado de franquias, que é um dos mais promissores, principalmente em tempo de economia aquecida. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado o setor faturou 286 bilhões de reais, passando a representar 8% do Produto Interno Bruto Nacional, que é o nosso PIB. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Riso Franchise, cada brasileiro deixou ao menos 51 centavos nos caixas das franquias por hora. 51 centavos por hora, não é que deixou 51 centavos no ano, foi por hora nos caixas das franquias no ano de 2011. Foram abertas, olha a pujança desse mercado, 19 mil novas unidades de franquias, são cerca de 2 por hora, e 284 empresas entraram com as suas marcas para o sistema de franchising. Foram gerados também 266 mil novos empregos diretos, que significam um crescimento de 16% na comparação com 2010. Então a gente percebe por esses números apresentados que é um mercado que é um mercado sério, um mercado maduro, um mercado que vai em constante crescimento, em constante expansão e merece, portanto, toda a nossa atenção e merece ser pauta aqui do nosso Urban View. Então, tem grande importância para o Brasil, também para os brasileiros, né? Exatamente, é uma forma muito interessante das pessoas poderem constituir seu próprio negócio com uma certa margem de segurança. O nosso convidado vai explicar isso para a gente e vai comprovar se isso é uma verdade ou não. Então, nessa edição do Urban View, a gente vai conhecer as particularidades desse setor e saber também das novidades da ABF Franchising Expo 2012, que é a feira da Associação Brasileira de Franchising, que é a maior feira do mundo nesse setor e que aconteceu agora de 13 a 16 em São Paulo.
Para isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana, o tema do nosso programa, a seguinte questão: franquia, os caminhos para entrar e lucrar. Nós queremos debater com o nosso convidado no programa de hoje quais são os setores mais promissores do Brasil no mercado de franquias, como escolher o modelo ideal de franquia para poder empreender e quais foram as novidades da ABF Franchising Expo 2012, enfim, trouxeram aí as novidades do setor. E para conversar com a gente, responder a essas outras perguntas, a gente vai bater um papo hoje aqui com o Marcos Rizzo. Marcos, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Prazer estar aqui. Muito bem-vindo ao programa do Brasil. Obrigado por ceder seu tempo aqui para participar do programa. Prazer. O Marcos Rizzo, ele é sócio da Rizzo Franchising, uma consultoria especializada na estruturação de organizações franqueadoras e de suas redes de franquias, tendo atuado diretamente em mais de uma centena de organizações nacionais e multinacionais. Ele é professor titular de Franchise College e coordenador do programa de formação de executivos e do MBA Franchising pela New Southeastern University da Flórida, nos Estados Unidos. Ele é colunista da revista Exame Franquias e autor de diversas publicações em franchising. E para começar a nossa entrevista, a gente traz hoje, no nosso quadro De Olho na Frase, uma frase do Ricardo Camargo, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising. Diz o Ricardo Camargo o seguinte: há pouco mais de uma década, uma franquia era algo próprio de um empresário experiente e capitalizado. Naquela época, o mercado ainda estava concentrado em grandes grupos, capazes de bancar investimentos pesados. O cenário econômico favorável mudou completamente essa situação. Marcos, você concorda com a frase do Ricardo Camargo? Esse mercado de franquias passou por uma transformação significativa? O que mudou? Vamos dar um panorama histórico, aí, já que você acompanha esse mercado de franquias aí há muitos e muitos anos. Olha, o que mudou, na verdade, digamos, nesses 25 anos do franchise no Brasil foi o crescimento dele, né? Como uma maneira, talvez das mais interessantes em termos de alternativas e oportunidades, de pessoas investirem num negócio supostamente já de sucesso comprovado, com um nível razoável de investimentos. Esse mercado cresceu muito. E o range, né, quer dizer, a possibilidade de negócios diferentes, em segmentos diferentes, com valores e investimentos diferentes, é que se ampliou muito, né? Então, nós saímos aí de 15, 20 anos atrás de aproximadamente 800 empresas franqueadoras, e hoje estamos chegando ao número de 2.400 marcas, de 2.400 negócios em franquia no Brasil. Em quanto tempo, mais ou menos? Eu estou falando em aproximadamente 15 anos. 15 anos. O custo que está mais acessível para essa pessoa que quer participar, como é que foi? A cabeça do brasileiro se voltou mais para esse setor de franquia? O que aconteceu para esse crescimento? Eu acho que, na verdade, tem duas maneiras de a gente ver. Uma do lado das marcas que se expandiram no Brasil. O Brasil sempre teve uma característica muito forte, e isso não é muito diferente agora, de um país com dimensões continentais e com um problema terrível de distribuição. Nós temos hoje, e ainda tínhamos já há algum tempo, sistemas de comunicação que conseguiam chegar em real time aí de Manaus a Porto Alegre, né, em nanosegundos, vamos falar assim. Mas isso não, expondo marcas, produtos e conceitos, mas isso não era acompanhado por um sistema de distribuição que pudesse oferecer aquilo que a mídia, de uma certa maneira, estava colocando. E o desenvolvimento do franchise nasceu muito em cima disso, da pouca capacidade de um varejo, já na época de 20 anos atrás, de oferecer esses produtos e serviços nesses mercados. Eu costumo dizer que nós tínhamos um varejo de quarto mundo e uma indústria já na época de primeiro mundo. E o franchise acabou sendo a grande alternativa para colocar esses produtos, conceitos e serviços a essas comunidades nos mais diferentes lugares. Com uma alternativa extremamente interessante. O investimento era feito geralmente pelo empresário local e o fornecimento de conceito de produtos e serviços para a operação do negócio através do franqueador de um outro local. Isso criou um ambiente muito favorável para o crescimento.
o problema da distribuição, o problema de logística, o problema de oferta local de produtos e serviços. Eu gosto sempre de dizer que as franquias, especialmente de vestuário, elas nasceram com as novelas da Rede Globo na década de 70, né, que se colocavam produtos e serviços como merchandising, né, o chamado in-script advertising, dentro da novela, e aparecia aquela menina com aquela sandalinha, que se formou até um conceito chamado Moda Rio, mas que não era acessível nos outros cantos do país. Não é à toa que as franquias na área de vestuário começaram efetivamente no Rio de Janeiro, né, e se espalharam aí pelo país inteiro. Do lado de franqueados, do lado de quem queria ter um próprio negócio, foi uma grande alternativa, né? Surgiu como uma alternativa de você ter um negócio já em operação, conhecido, com marca conhecida, com conceito conhecido e que você podia levar para a sua cidade, né? Então, acho que a união dessas duas necessidades, né, criou esse ambiente muito favorável para esse crescimento enorme que aconteceu. Hoje nós somos o terceiro maior país do mundo em franquias. O terceiro maior país do mundo. O franchise começou, obviamente, nos Estados Unidos, né? A origem é americana, uma origem diferente da origem brasileira. O franchise nos Estados Unidos ele nasceu tipicamente do varejo. Na verdade, pequenas redes de 20, 30 unidades de negócios eram conectadas. As pessoas, puxa, posso ter um negócio igual a esse seu na minha cidade, né? Aqui no Brasil, basicamente, as franquias nasceram por um fenômeno diferente da indústria. A indústria, de alguma maneira, com muito problema de colocar produtos e serviços num varejo não qualificado, ela acabou criando o seu próprio varejo, através da expansão com franquias. Então, a gente tem origens diferentes, mas as coisas aconteceram e nasceram nos Estados Unidos. Quem foram os precursores do franchise aqui no Brasil? Quem foram as primeiras empresas? Você tem se dado essa informação? Quem foram os primeiros, os primeiros que começaram, as marcas? Quem foram os primeiros? Que casualmente não existem mais, né? Mas, assim, um primeiro negócio que a gente conseguiu identificar, e isso deve ter aproximadamente uns 45 anos atrás, foi uma pequena rede baiana chamada Stella, né, que vendia de tudo, calçados e tudo mais. Aqui em São Paulo teve um movimento muito forte, e eu agora não estou com o nome na cabeça, mas era um negócio na área de vestuário que acabou tendo uma formalização como franquia, com contratos e tudo mais. Agora, as franquias, na verdade, elas começaram aqui no Brasil de uma maneira um pouco diferente. No início do século passado, na verdade, com a chegada das multinacionais na área de petróleo, né? Essas multinacionais, 1902, 1903, Texaco, Esso, Shell, elas trouxeram esse sistema para o país. Através de postos de gasolina? Através dos postos de gasolina, né? São os grandes iniciantes dessa operação. Não eram percebidos como franquia, né? Não se tinha essa percepção, mas os postos já eram operados por terceiros, chamados de revendedores, mas na verdade franqueados que operavam esse negócio. Eles já tinham, digamos, um padrão de comunicação visual, um padrão de serviço, exatamente, um mínimo de bombas, etc e tal, do que fazer, do como atender, já tinha uma certa normatização. A ideia de standard, né, de padrão, veio efetivamente com essas operações que chegaram no Brasil como distribuição. Mas foi em que década que a coisa assim começou o franchise, a expressão franchise começou a se, digamos, popularizar no Brasil? Isso foi o que? Década de 70, década de 80? Década de 80, e é muito interessante porque já existia, você tinha um IASEG que chamava de licenciados, né? Você tinha uma Elos que chamava de dealer, porque a Elos tentava copiar o sistema de concessionárias de veículos, né? Então você já tinha uma série de experiências que já aconteciam, De Pascoal, né? O próprio Boticário já tinha começado essa situação, tudo na década de 80. O IAS, especificamente, na década de 50, né? Através dos chamados professores que acabavam montando uma escola de inglês para o ensino da língua em localidades as mais distantes que se pode imaginar.
Hoje em dia a gente vê franchising praticamente em todas as áreas da economia, né? Então você vê franchising de escola. Outro dia mesmo eu passei numa cidade interior, tinha uma escola ali, tinha sistema de ensino do Pueridomus, né? Aí você vê franchise de loja de cosméticos, como o Boticário, aí você vê loja de doce, como é Cacau Show, Copenhague, enfim. Cada setor da economia, você percebe que existe um franchise, né? E você vê, por exemplo, muito também a questão de praça de alimentação de shopping, né? Que a maior parte dos restaurantes que estão ali são restaurantes de franquia, né? Qual é o setor de franquia que mais cresceu, digamos assim, no Brasil, que tem o maior número de empresas franqueadoras? O setor que tem maior número de empresas franqueadoras é o setor de alimentação. E a gente divide até em 3 diferentes setores de mercado, que é o que a gente chama de alimentação varejo, onde entram, por exemplo, lojas de conveniência, que você vê em postos de gasolina. Você tem o setor alimentação especializado, né, onde você tem até alguns temáticos, né, por exemplo, como Mundo Verde, alimentação natural, e você tem o que a gente chama de alimentação fast food, que é alimentação com serviço rápido especificamente. A Santa Mesa tem perguntas aqui, mas antes ela falar só mais uma pergunta para terminar isso daí. Houve a entrada de algum player dentro desse setor que causou, digamos, isso é uma curiosidade minha, causou alguma grande profissionalização ou trouxe grandes impactos? Por exemplo, eu vou falar uma besteira aqui, chegou um McDonald's no Brasil e houve uma mudança de paradigma, uma entrada de algum player que falou assim, olha, dali para frente houve uma maior profissionalização do sistema de franchise no Brasil, ou não? Você já deu a resposta, certamente o McDonald's. Curiosamente foi o McDonald's. Não, ele deu um referencial em termos de estruturação e um referencial para os demais players no mercado, né? De comportamento, de atuação, de técnicas, né? E de, mais do que tudo, de gestão na relação com os franqueados. De momentos bons, de momentos ruins, que acompanhava até o crescimento e o decréscimo da própria economia, e esse foi um player, não tenha dúvida, que causou um referencial muito forte no mercado. Eu acho que vocês estão lendo a minha mente, na verdade, né? Porque a minha questão era exatamente sobre o McDonald's. O Mena Barreto fala o seguinte: o sonho de todo empreendedor continua sendo ter uma franquia do McDonald's. Bom, eu sei que a maioria dos empreendedores tem que escolher entre ter uma franquia e ter sua marca própria. Como é que funciona isso? Quem deve escolher o quê? Eu só gostaria de fazer um comentário, essa é uma questão às vezes até um pouco polêmica. Um empreendedor não busca uma franquia. A característica de um empreendedor é de montar o seu próprio negócio. E a sua marca própria. A sua marca própria. E ele tem como característica também não aceitar naturalmente o que a gente chamou ainda há pouco de um padrão. Ele quer inventar, ele quer ter a liberdade, quer ter flexibilidade para criar e essa é uma característica. Geralmente o empreendedor é o franqueador. E aí a gente diferencia um pouco, porque um franqueado compra um negócio pronto e não inventa um novo negócio. Essa é a característica realmente. Mas no caso da pergunta do Mena, o que acontece na verdade por ser esse referencial ao McDonald's, eu acho que o espelho está muito ligado a isso, né? Você pensa em franquia e você pensa efetivamente, puxa, o McDonald's seria uma coisa extremamente interessante. Eu acredito também que as pessoas têm a falsa ilusão de que é um dinheiro fácil. Não é bem assim, né? Não é simplesmente ter a franquia e tudo vai dar certo. A pessoa precisa se especializar, precisa ser um gestor também na franquia. O franqueado também precisa ter seu cuidado com a gestão. Essa é uma ilusão, não é falsa ilusão, é uma ilusão muito falsa. Né? De que a ideia de que eu comprei uma franquia e eu agora não preciso mais fazer nada porque ela funciona sozinha. Né? Não existe isso. Né? E eu costumo brincar que sucesso só vem antes de trabalho, mesmo no dicionário. Né? E, na verdade, você comprou não um negócio de sucesso, mas você comprou muito trabalho para o resto da sua vida. Né? E a grande característica é franquias que dão certo ou que não dão certo, elas dependem muito, prioritariamente, do envolvimento de quem comprou. Né?
Por isso que a característica de compra de uma franquia, às vezes, não é muito bem percebida. Sempre sou perguntado sobre qual é o negócio interessante para investir. E eu brinco que nenhum, porque se eu soubesse eu pegaria para mim e não contaria para ninguém, né? O negócio interessante para investir em franquia é aquele com que você tem uma fortíssima identificação. Eu costumo dizer, é aquele que você entra e consegue responder: eu conseguiria passar os próximos 10 anos da minha vida aqui dentro, né? E essa é a resposta fundamental, né? Eu me identifico o suficiente para que isso possa acontecer. Então, é sempre assim, mas qual é a área que está em evidência, né? Existem várias áreas de evidência, mas o fundamental é você optar por uma franquia com a qual você entende. A brincadeira é franquia casamento, né? Que você vai conviver pelo menos nos próximos 10 anos da sua vida. Muito bem. Mena Barreto, você já participou da nossa enquete lá no portal? Nós estamos falando justamente de que tipo de franquia que você abriria, Mena Barreto. Ele está falando sobre pastel aqui. Não sei. Pastel. Olha, esse menino, até em pastelaria temos franquias. O pastel do Trevo de Bertioga é um exemplo de uma empresa pequena que entrou firme nesse mercado. Tem pastel do Trevo de Bertioga no Brasil inteiro, né? Bertioga expandiu-se pelo Brasil. A gente está conversando hoje com o Marcos Rizzo. O Marcos Rizzo é um especialista aqui em franchising e ele é da Rizzo Franchising, uma consultoria especializada em franquias. E já que a gente está falando dessa questão, tem um lado dessa questão do franchising, a franquia que me intriga, né? Porque a gente já ouviu falar ao longo da vida, o camarada, por exemplo, aposentou, né? Casos clássicos, o camarada aposentou, recebeu indenização, etc e tal, tá com dinheiro, fala, mas não tô a fim de ficar parado, eu queria abrir um negocinho, acho que eu vou abrir uma franquia. Esse é um caso. Outro caso, a mulher pegou, teve filhos, os filhos já cresceram, já estão em idade escolar, etc e tal, a mulher já está um pouco cansada de ficar em casa, aí o marido fala assim, então eu vou abrir uma franquia do, sei lá, do produto de beleza para você, de um boticário, etc e tal, e a mulher também que não tem especialidade em gestão, ou nunca trabalhou, etc e tal. Você, então, tem diversos casos onde a pessoa, por exemplo, gosta, vou abrir uma franquia de negócio de churrasco, porque a pessoa gosta de churrasco, e a pessoa entra, às vezes, de uma maneira meio sonhadora dentro do projeto de franquia, esquecendo dessa questão que você está comentando muito bem aí, que é um casamento, é um negócio como qualquer outro, e por mais que ela esteja formatada e que ela seja uma marca de sucesso, você está entrando num determinado mercado de uma região geográfica, você tem que disputar esse mercado, você tem que fidelizar clientes, tem que conquistar clientes, tem que encantar o cliente, tem que prestar serviço, etc e tal. A minha pergunta dentro dessa questão, o franqueador hoje, em 2012, ele, na sua maioria, né, você vai me responder qual a porcentagem disso, como é que está essa questão, ele está interessado em vender a franquia e não analisa esse perfil do comprador, do potencial comprador da franquia, ou ele já tem um perfil de falar, calma lá, não adianta você ter dinheiro e estar interessado em comprar minha franquia, vamos ver, vou te alertar, você está pronto para tocar esse negócio, porque eu também não quero que a minha marca quebre daqui a 2 anos na sua cidade. Como é que é essa, tipo, vende, fatura a minha entrada da venda da franquia e tudo bem, ou não, vamos cuidar para que esse empresário realmente seja um empresário de sucesso ao abrir uma franquia? Você tem uma gama muito grande de franqueadores, alguns muito profissionais que praticam isso, que é selecionar e buscar um franqueado. E você tem também uma quantidade muito grande que não tem muita preocupação com isso. Então, o mercado, por isso é que a gente costuma dizer, costume investigar muito antes de investir, né? Às vezes, receber ou não significa, na verdade, de que aquele franqueador tem um cuidado com relação à escolha e está olhando para você com relação ao perfil. Mas, objetivamente, eu diria para você, tem franqueadores que têm muito cuidado com isso e tem franqueadores que, infelizmente, não têm nenhum tipo de cuidado. Sobre essa questão financeira, a gente tem uma questão bem interessante também do Mena. O franqueador dá alguma garantia de retorno ao franqueado hoje em dia? Existe essa garantia contratualmente? Não existe garantia. Franquia, como qualquer negócio, tem riscos, né? Digamos que os riscos podem ser e são minimizados por esse negócio já ter sido amplamente testado antes, mas tem risco.
como qualquer negócio, né? E tem uma série de variáveis que podem aumentar esse risco ou até mesmo diminuir, desde a própria escolha do franqueado, desde a forma como ele é treinado e preparado para operar, desde a forma como o ponto é selecionado, desde a forma como esse ponto é avaliado em função das características de conceito. E principalmente sobre o quanto deste conceito de negócio já é conhecido e reconhecido pelo mercado. Agora, você estava citando dessa questão aí do treinamento aí do franqueado. Dentro dessas franquias, franqueadores, perdão, que estão preocupados com o franqueado, existem muitos franqueadores que, além de, obviamente, treinar para um negócio, ponto, aquelas coisas específicas da franquia, ainda vão além, extrapolam isso e vão na questão de treinar para a gestão, para o marketing, etc e tal? Ou isso não é muito comum? Não, eu posso dizer que não é muito comum, mas para os clientes que a gente atende, que a gente estrutura, essa talvez seja a parte mais delicada na estruturação, que é o programa de treinamento que vai habilitar o franqueado. E isso é muito importante por uma razão muito simples. A ideia de que você vai buscar alguém que não tenha experiência, porque na verdade você como franqueador está vendendo a experiência, e ele está comprando essa experiência, significa que a forma como você vai passar isso, a forma como você vai habilitar esse franqueado é através do treinamento. Um cuidado que a gente toma é inserir o treinamento dentro do processo de seleção do franqueado. Eu costumo dizer que nas fases de escolha de um franqueado você tem um período de conhecimento, você tem um período de namoro, você tem um período de noivado, que ele é caracterizado pelo pré-contrato de franquia. Daí o franqueado entra em treinamento, portanto ele está ainda em período de noivado, até chegar o momento em que ele está habilitado para então você ter o contrato de franquia e a inauguração do negócio. Não é muito comum, ou melhor, é até razoavelmente comum, pelo menos nos clientes que a gente procura estruturar, franqueados que no meio do processo do treinamento acabam chegando num acordo com o franqueador que não vale a pena continuar, né? Percebem que aquele sonho inicial, na prática, o buraco é mais embaixo. Você ainda há pouco falou de pessoas que gostam de churrasco, e eu digo, olha, cuidado, não adianta gostar de churrasco, tem que gostar de fazer o churrasco, né? Não adianta você gostar de pizza, você tem que gostar de fazer a pizza. De entregar a pizza, de entregar a pizza, de comprar, né? Franquia é muito como casamento, é muito bom, mas é todo dia. Tá certo. E para fazer uma interrupção, eu tenho muitas perguntas para fazer hoje para o nosso convidado Márcio Riso, mas vamos falar um pouquinho, até para que as pessoas que estejam nos assistindo saibam um pouquinho, sobre a Riso Franchise. Você participou aí com um profissional, sempre especialista nessa área, você participou da história do franchise no Brasil, e hoje você tem a Riso Franchise. O que exatamente, qual é o papel da Riso Franchise? Ela assessora, por exemplo, as marcas que estão querendo entrar no mercado de franquias, ela assessora as marcas que já são franqueadoras, ela assessora quem quer ser franqueado ou é os três juntos? Não. Nossa especialização é estruturar novas redes de franquia e até mesmo reestruturar redes que já estejam no mercado e que precisam de um novo direcionamento. Então, trabalhamos especificamente para franqueadores. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de 5, 6, 7, 8, 10 lojas, está indo muito bem, estou com a ideia de fazer uma franquia, e aí eu procuro você para, como falar, eu estou com a ideia de fazer franquia. Aí você, através da Riso Franchise, estrutura esse projeto de franquia para que... Não só estruturamos, mas a gente tem uma forma de trabalhar, como a gente te acompanha nesse processo de estruturação, muitas vezes até em 2, 3 anos. Quer dizer, é a estruturação, digamos, a parte consultiva e a parte aplicativa, a parte operacional da implantação desse projeto. Vou dar um exemplo. Nós desenvolvemos sistemas de vendas de franquias que implantamos dentro da empresa franqueadora, que são aplicadas pelos dirigentes, né, pelas pessoas que dirigem a empresa franqueadora, e acompanhamos esse processo, né? E aí vai desde manualização, programas de treinamento, programas de consultoria de campo que vai atender o franqueado no dia a dia da operação. Então esse é um trabalho muito de corpo a corpo, também no dia a dia, em que a gente acompanha a evolução através dos processos de implantação desses sistemas que a gente aplica em cada um dos clientes,
sempre respeitando as características de cada um, né? Agora, voltando um pouquinho à frase que abriu o nosso programa, de olho na frase aqui, que foi do Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchise, ele falou exatamente que até pouco mais de uma década a franquia era o próprio de um empresário experiente e capitalizado, ou seja, era um cara que já tinha negócio, já sabia de gestão, né? Então o mercado estava concentrado em grandes grupos capazes de bancar investimento pesado. Então, meio que se abrir uma franquia de McDonald's não era coisa para o cara tinha para começar, o cara tinha que ter dinheiro, né? Um capital, uma coisa que custa caro abrir uma franquia de McDonald's. E o cenário econômico favorável mudou completamente a situação. Então, o que ele quer dizer que eu depreendo disso? Depreendo que hoje em dia você, uma pequena economia, a gente viu, está vendo, pelo menos que acompanho mais ou menos de longe, eu vejo surgir aí novas franquias, eu vi agora muita reportagem na mídia sobre aquela doutor resolve tudo, doutor faz tudo, que é uma ideia até que, analisando de fora, sem conhecimento de causa, é muito legal, porque você pega, você é um daqueles pedreiros, encanador, que resolve realmente, quebra todos os galhos, vai em casa, conserta a cana, etc e tal. Marido de aluguel também, né? Marido de aluguel. Para que marido? Eu moro sozinha. Para que marido, coisa e tal. Então pega esse pessoal e dá, digamos, um tratamento profissional, e são franquias baratíssimas, coisa de 4, 5 mil reais, parece que você precisa para entrar. Então a gente percebe que está entrando aí a franquia está se tornando acessível para pessoas com pouco capital de investimento. É essa a realidade mesmo? Isso está acontecendo, né? Mas isso não é uma coisa atual, isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo desses 25, 30 anos de franquias no Brasil. Inicialmente investimentos exigidos muito altos para você colocar um negócio. Mas existe um dado interessante. Na média, nos últimos 5 anos, cresceu 12% o volume de recursos necessários para investir numa franquia. Como isso é média, né, significa que negócios mais vultuosos começaram a operar com franquia. Eu dou um exemplo, né, hotelaria é um exemplo muito forte no Brasil hoje, com operação de franquia. Já é um negócio centenário em franquias no mercado americano, em outros países da Europa, mas também entraram franquias, digamos, mais acessíveis, né? Negócios menores, com maior possibilidade de acesso para quem tem menos capital. Então, realmente, isso aconteceu, né? Novamente, se ampliou o leque de negócios oferecidos e negócios com investimento um pouco mais baixo entraram no mercado com muita velocidade até. Nossa equipe lá da Brancis tem uma pergunta para você. Hoje em dia, qual é o investimento mínimo para virar um franqueado? Você tem investimentos de 40 mil reais a 40 milhões de reais. Então, depende do seu apetite, né? Depende do seu envolvimento e do seu gosto para a operação no negócio. Desde uma chamada micro franquia que você acaba de citar, até um negócio na área de hotelaria, onde o investimento é tremendamente maior. Então, você tem uma gama de alternativas. Hoje são 23 setores diferentes da economia. Eu costumo dizer que você não consegue mais sair de casa de manhã e voltar sem ter gasto aqueles 51 centavos no caixa registrador de uma franquia. Agora, lá na Riso Franchise, eu imagino que muitas empresas devem procurar vocês e falam assim, pô, eu quero franquear meu produto, meu serviço, minha marca. E eu imagino que na história de vocês já devem ter acontecido de você chegar para uma determinada marca, para uma determinada empresa, e chegar e falar assim, olha, a gente não recomenda que você vá para a franquia, você não está pronto para ir para a franquia. Já aconteceu isso? Muito. Bom sonho, diariamente. Né? Diariamente. Então, a pergunta aqui, que é uma pergunta bastante interessante, Sandra, é o seguinte: o que faz de uma boa ideia um negócio escalável que pode virar uma rede de franquias? Porque a pergunta de $1 milhão. de boas ideias o inferno está cheio, né? E o mercado está cheio de boas ideias que podem se tornar, eu tive um negócio legal, fantástico, eu quero fazer uma franquia que eu vou ganhar dinheiro, ficar bilionário. Procuro lá o Marcos, falo, Marcos, abre uma lojinha, eu quero fazer uma franquia. Aí o Marcos chega pra mim e fala assim, não, Gilberto, você tá doido. Então, o que faz de uma boa ideia um negócio escalável? O que vocês analisam e falam assim, isso aqui tem, talvez não precisa analisar todos, mas assim, alguns principais que você fala, isso aqui tem as qualidades para se tornar um negócio escalável e uma boa franquia. Então eu já te respondo de bate-pronto. Uma ideia não é franqueável. Então a gente já começa, né? E aí eu vou estender um pouco. Eu sou muito procurado
muitas vezes com pessoas que têm ideias, produtos ou mesmo marcas. Então eu vou acrescentar ideias nessa frase, né? Eu geralmente digo que marcas e produtos não são franqueáveis. O que são franqueáveis são negócios que tenham uma boa estruturação, um ótimo conceito e que esse proprietário conheça o suficiente para poder passar isso para terceiros. Então, não me mostre o seu cardápio, me mostre o seu produto. Ótima a sua ideia, mas ideias não são franqueáveis. Monte esse negócio, faça ele operar, ganhe dinheiro, aprenda com ele. Erre profundamente. Aí depois você copia este modelo. Aí eu vou copiar, vou multiplicar os acertos. Mas para acertar, você precisa ter errado antes. Então, voltando à sua colocação, ideias não são franqueáveis. Produtos não são franqueáveis. Eu tenho um produto legal que eu quero vender através de franquia. Eu tenho uma marca. Marcas, produtos são licenciáveis, licensing. Franquias são tipicamente de negócios que tenham sido exaustivamente testados, que tenham sucesso comprovado e que podem ser multiplicados sem perder o seu padrão original. Muito bem respondido. Agora, uma outra pergunta. Já aconteceu na Riso Franchising de vocês fazer o caminho inverso, proatividade, vocês olharem um determinado negócio, um determinado modelo de operação e falar assim, gente, isso é perfeito para se fazer uma franquia. Ir lá bater no cara e falar assim, Gilberto, você já parou para pensar que o seu modelo de negócio é perfeito para franquia? E eu falo assim, puxa vida, é verdade, não tinha pensado nisso, você me convencer de fazer franquia? Acontece isso. Normalmente, você tem às vezes um processo um pouco... Isso digamos... Acontece com regularidade na hora que a gente consegue ver alguns negócios que começam a crescer. Só que, infelizmente, hoje não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Tanto é a procura. Não é questão de procura. A questão é que todo mundo hoje está montando um negócio já pensando em franquia. Não dá nem tempo de eu bater, né, e ter que te convencer. Você já nasceu convencido. E né? tem o inverso também do que o Gilberto falou. Vocês olharem para um negócio, puxa vida, isso daqui é sensacional, é legal para fazer uma franquia. E a pessoa, o dono desse negócio, fala, não, você tem todo aquele cuidado, não quer multiplicar esse modelo. E tem uma outra situação Filmado. também. Não, tem uma outra situação também. Nós temos sido contratados, começar a estruturação da franquia, e chegar num determinado momento, se reunir e dizer, olha, é melhor a gente parar, porque não tem condições de você continuar. Você não está totalmente preparado ainda, e você, mais do que isso, não tem uma vocação. Ser um franqueador é uma profissão de fé. É um negócio de você ter a certeza de que você vai se desprender para multiplicar o seu negócio, de que você tenha efetivamente o conhecimento para ter esse desprendimento, e ao mesmo tempo ser um grande motivador de pessoas a terem sucesso com o seu próprio negócio. E não é uma coisa que está muito disponível no mercado. Né? É uma profissão de fé, né? É um exercício. Eu recentemente fui conversando com um empresário e ele estava extremamente desmotivado com o próprio negócio dele. Né? Eu falei, mas você como franqueador não pode, de forma alguma, você não vai ter o tempo da desmotivação. Você tem que estar motivado 24 horas por dia, porque franquia, na verdade, é uma forma fantástica de relacionamento e de motivar terceiros a terem sucesso com o seu negócio. Muito bem. Estamos conversando hoje no UrbanView com o Marcos Riso, da Riso Franchising, uma consultoria especializada em franquias. Agora vamos falar um pouquinho de problemas de relacionamento. A questão dos 10, 12 anos atrás, na minha agência de propaganda, eu atendia uma rede de cópias e impressão rápida, e eles giravam sobre uma marca franqueada, e eles começaram a ter uma série de problemas com o franqueador, e briga daqui, briga de lá. Para resumir a história, eles entraram na justiça contra o franqueador, conseguiram, enfim, contestar lá o contrato, e enquanto foram brigar na justiça, eles reabriram o grupo todo de lojas em São Paulo,
um novo nome e depois o processo correu, eles conseguiram, assessorados por um advogado, fazer o rompimento lá do contrato sem ter que pagar uma multa, né? Então, já vi, como esse caso que eu estou te citando, já vi outros casos onde diz que esse relacionamento entre franqueado e franqueador acaba se tornando um tormento, onde o franqueador, exige que se pague isso, que se pague aquilo, que faça isso, que faça aquilo, e não tem muita margem de manobra para o franqueado, principalmente quando ele está enfrentando dificuldade, o mercado não está bom. Enfim, já ouvi histórias de problemas de relação entre franqueador e franqueado. Então, eu pergunto, como é que está essa questão hoje, isso melhorou, e quais são as reclamações mais comuns que você vê dos franqueados? Deixa eu te falar um pouquinho de causa. Você fala, sua pergunta embute consequência, Sim. Relacionamento, né? Um dado interessante nas franquias brasileiras é que 52% do mercado de franqueadores é caracterizado pelo que a gente chama de franquias de marca e produto. É a minha origem, né? Distribuidora de combustíveis. Nesse tipo de franquia, o franqueador é basicamente o único fornecedor do franqueado. Ele, além de ganhar taxas, ele ganha fornecendo produtos para o franqueado. 52% das franquias brasileiras têm essa característica de marca e produto. Existe um outro estágio que nós chamamos de franquia de negócio formatado, o que o americano chama de Business Format Franchise. Nesse tipo de franquia, o franqueador não vende nada para o franqueado. O franqueador, junto com o franqueado, vão ao mercado buscar fornecedores com forte negociação preço e qualidade de produtos do insumo para a operação. Essas franquias, elas têm uma característica de que o que o franqueador vende para o franqueado é know-how, é conhecimento. Eu sei como fazer esse negócio, eu sei como fazer você ganhar dinheiro pelo conhecimento que eu tenho que eu vou te transferir. Tipicamente, as franquias de marca e produto são franquias em que a médio prazo você tem fortes problemas de relacionamento entre franqueador e franqueado. Por quê? Porque o franqueado, muito rapidamente, ele de alguma forma começa a perceber que ele poderia ter aquele produto ou aquele serviço por um preço melhor, sem necessariamente ter uma qualidade pior. E que ele começa a olhar que, no fundo, ele é um comprador exclusivo e privilegiado daquela marca, e nada mais do que isso. Ele está refém daquela situação. Ele fica refém daquela situação. E o franqueador, por sua vez, ele tem os seus ganhos baseados nessa venda. Então, é uma relação pouco desenvolvida e que ela gera conflito muito rapidamente. A minha própria origem, né, de indústria de distribuição de combustíveis é administrando esse tipo de problema, né? Eu comecei com esse negócio de franquia trabalhando numa grande distribuidora multinacional de combustíveis, onde eu vivia isso diariamente, né? Franqueados querendo romper contrato, passando para outra distribuidora, porque de alguma maneira eles teriam uma vantagem em termos de margem na compra do produto. Esse é um problema muito, muito forte e, mais do que isso, no Brasil, é uma característica das operações de franquias, onde os franqueadores não entendem a ideia de ter um conceito e vender a experiência na reprodução desse conceito. Há uma certa ideia de que para ser franqueador você tem que ter uma indústria e ser um fornecedor para a sua rede de franqueados. E na verdade é o inverso, né? Eu sou conhecido um pouquinho como fechador de fábricas, né? O meu primeiro papel dos meus clientes é implantar um trabalho que nós fazemos, que é credenciar fornecedores licenciados, né? Ao que muita gente pensa, o McDonald's não vende batatinha para os seus franqueados, muito menos o hambúrguer. Mas o McDonald's tem uma enorme e muito bem estruturada cooperativa de compras, que chama-se cooperativa de marketing, onde os franqueados juntos vão ao mercado buscar os melhores insumos, nas melhores condições, dentro do padrão estabelecido pelo franqueador. Então, voltando à sua colocação, é verdade, e a origem desses problemas geralmente está na relação venda de produto. Hoje já é uma coisa normal você ver nos jornais a briga de marcas, e se você olhar, a maioria absoluta, se eu posso até te afirmar que é 99% dessas franquias onde grupos de franqueados se juntam, montam uma nova rede, está sempre baseada na questão de briga, preço
e produto. Muito bem. Agora, uma outra questão também aqui que a gente tem que é muito interessante. Novas, que nem você falou, o número de marcas, de empresas que entrou para serem franqueadoras aumentou bastante, né? De 800 para 2.000 e tanto, né? Vale a pena você ser o primeiro franqueado de uma marca? Deixa eu primeiro te dar um dado que me assusta um pouco. No Brasil, percentualmente, cresce mais o número de franqueadores do que franqueados. Nós temos uma relação que eu chamo de produtividade. No mercado americano, você tem uma média de 83 franquias por franqueador, média. Né? Você tem a grande parte das redes são de 5.000, 10.000 unidades instaladas. Mas a média americana é de 83. No Brasil, a nossa média não passa de 23 unidades. O que significa, na verdade? Como a base das operações são de marca e produto, o franqueador se contenta em não crescer e ganhar escala, porque ele se basta com 20, 30 lojas que estão comprando o produto dele. Né? Então tem um pouco dessa característica de negócios mal estruturados, baseados e orientados pelo produto e não pela operação, pelo conhecimento do negócio. E aí, vamos na questão que você colocou. A questão é interessante pelo seguinte: você tem vantagens e tem desvantagens. Né? Eu diria, uma franquia nova, você tem uma grande vantagem que ela geralmente tem um custo reduzido. Mas você tem uma grande desvantagem que eu diria, é o desconhecimento do franqueador e até mesmo do negócio no mercado. Então, se de um lado você pode ter a vantagem de ter um investimento menor porque essa franquia está começando, por outro lado, você corre um risco maior por ser um negócio não conhecido e muitas vezes está com um franqueador não totalmente preparado para a operação. Os americanos dizem que investir numa franquia nova significa você ter um franqueador sempre muito ausente, porque ele está muito preocupado em vender a franquia e não atender para quem ele vendeu. Né? Então, esse é um risco vinculado ao negócio. Por outro lado, uma franquia mais estruturada, que já tenha um reconhecimento de mercado, ela geralmente é mais cara, vamos chamar assim. Mas, por outro lado, você tem um pouco mais de certeza na entrega. E por incrível que pareça, Sandra, já são quase 1h da tarde, a gente está chegando Como no final do assim? nosso programa. Eu tenho mais 427 perguntas para fazer para o Marcos, acho que eu vou ter que convidar ele para outro programa. Pois aqui. é, Mas tá então, ótimo. Eu quero perguntar uma coisa aqui para ele que é importante, que quero saber dele quais foram as maiores novidades da ABF Franchising Expo 2012, que aconteceu aí na última... Foi na última... Quando que foi isso? Não sei se... Agora no mês de junho. Foi no mês de junho, né? Então, o que você está lá, participou obviamente de tudo, o que tem de novidade, o que vem aí para o setor de franchising? Eu acho que a grande novidade, isso tem acontecido nos últimos 2 anos, é que os franqueadores americanos descobriram o Brasil. O famoso Brasil, a bola da vez. É a bola da vez. E é muito interessante, eu participo de uma série de dados e informações que faz um ranking para os melhores países para você expandir. E o Brasil tem sido, nos últimos 8 anos, sido colocado sempre entre os 5 melhores para fazer investimento. Especificamente, há 3 anos atrás, um dos temas da convenção da Associação Internacional de Franchise nos Estados Unidos era vamos atacar o Brasil, de uma maneira um pouco lúdica, não desse jeito que eu estou falando, mas o Brasil era a bola da vez, já que nosso mercado interno não está respondendo. Mas eu diria que talvez essa tenha sido a grande novidade, um pouco diferente, porque antes eram franquias americanas que não se posicionavam, eram alguém saindo aqui do Brasil querendo trazer um negócio de fora. Agora os americanos vivamente interessados. Mas vale um comentário também. Eu estava agora recentemente com a turma do Franchise College. A gente tem a parte final do programa é feito na Universidade Americana e junto com uma série de franqueadores americanos. E eles se preparavam, isso um mês antes da feira, e eles se preparavam para vir para a feira, para o Brasil, para participar da feira. E eles me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante, não é necessariamente como novidade, mas a percepção. E é muito verdadeiro isso. Então, assim, uma coisa interessante de feira no Brasil é que você precisa ter uma mulher no estande e muitas vezes ela tem que dançar, né? E eu parei um pouco para pensar, porque eu achei a pergunta bastante absurda,
Mas é muito interessante porque no mercado americano, especialmente no mercado de franquias, as feiras não têm a figura da Não tem nenhum recepcionista. atrativo. Não tem esse Não tipo tem. de coisa. O negócio é o certo. atrativo. E aqui no Brasil é comida, né? É Isso. dança, Samba. é samba, né? E eles me perguntaram se eles teriam que adotar o mesmo padrão para vir para cá, né? Eu falei, obviamente que não, mas é uma característica talvez da novidade, talvez a grande novidade sejam franquias americanas sem as famosas recepcionistas, né? Ou comida ou qualquer coisa parecida, eles ofertando apenas o negócio. Seria o objeto da feira. Quer dizer, a tendência é que a gente tenha novas franquias americanas que ainda não desembarcaram no Brasil. Muito fortemente isso começa a acontecer pela oferta direcionada que eles estão fazendo, mas não superestime as franquias que nascem no Brasil e crescem a partir daqui, ainda vão ser as campeoníssimas de uma certa maneira. O mercado de franquias overseas, né, de fora do país, não passa de 6% do mercado brasileiro. Quer dizer, eles são ainda bem pequenos em relação às marcas próprias brasileiras. Muito, muito pequenos ainda. Me chamou a atenção também que eu fui num shopping aqui em São Paulo outro dia e eles estão prestes a inaugurar uma unidade uma rede de padarias belga, que também é aquela Le Pain Quotidien, que eu só tinha visto até hoje na Europa. Descobri que tem já lojas nos Estados Unidos, mas é de origem belga, se expandiu primeiro pela França e está vindo agora aqui no shopping em São Paulo. Quer dizer, tem outras coisas, tem a Chocolate Italiane de Milão, que está chegando aqui também através do sul, através de Florianópolis, né? Tem coisas de diferentes lugares sendo descobertas, conceitos interessantes, né? Que eu acho que estão nessa coisa do Brasil em ebulição, é muito forte. mas é um mercado então que em 2012 e 2013 deve continuar num ritmo forte de expansão. O franchise vai continuar sendo o último a entrar na crise e quando ela acontecer sempre será o primeiro a sair dela. Muito bem. O franchise é um mercado até porque ele junta, na sua teoria, ele junta o melhor dos mundos, né? Quer dizer, ele junta realmente um modelo de negócio formatado que comprovou um certo sucesso, de outro lado, um empreendedor com capital para investir. Então, E com vontade de com fazer. vontade de investir, né? Tem uma última perguntinha aqui, vou roubar uns 5 minutinhos do programa, tudo bem que eu queria fazer, que são dois mundos interessantes. Normalmente, loja de rua e loja de shopping, né? As pessoas preferem abrir sua loja no shopping, porque o shopping significa uma afluência de público mais assegurada, segurança, uma certa, digamos assim, grife para você estar num shopping, etc e tal. O franchise, por outro lado, também agrega coisas de uma marca conhecida. Então, essa questão de loja de franchise na rua e no shopping, né? Quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de você agregar esses dois conceitos, né? Shopping, rua, franchise ou não franchising? Olha, você tem, na verdade, características de negócios para shopping e características de negócio para a rua, né? E eu sempre tenho muito cuidado porque meus clientes sempre, mas eu queria especificamente em shopping, né? Quer dizer, e muitas vezes eu vejo negócios não preparados para, né? E a mesma coisa para a rua. Então são, digamos, localizações diferentes que dependem essencialmente de estudos e mais, né, de conceitos adaptados e orientados para esse tipo de localização. Mas não deixem de acreditar na rua, né? Eu acho que a rua não morreu, né? Apesar dessa proliferação enorme de shoppings que a gente está tendo, ainda os shoppings afastam muito as franquias pelo alto custo inicial de investimento, né? Que é uma coisa muito característica aqui do nosso país, né? As chamadas luvas de ponto, sem um ponto nunca ter sido criado ou existido, né? Essa é uma criação da indústria de shopping no Brasil, né? É meio surreal, né? A pessoa precisa pagar a luva, aí precisa por algo que não investir existe na a valor franquia. futuro, é muito surreal. Para a pessoa que realmente está E se passa um conceito muitas vezes perigoso para a pessoa que está entrando, de que o que ela está fazendo é investimento e que ela vai recuperar isso no momento de vender. Olha, eu não entraria num negócio para vender, né? Então não adianta eu pensar que isso vai ser um investimento, na hora de eu sair vai ter alguém que vai comprar por um valor muito maior do que aquele que eu paguei. Mas é um pouco da característica do nosso mercado. Muito bem. O nosso Banquinho está chegando no final. Eu vou encerrar, só vendo aqui o resultado da enquete da semana, que hoje perguntou: para abrir seu próprio negócio,
você escolheria o sistema de franquia? Um resultado minimamente esquisito aqui, viu? Sim, marca de renome, zero. Zero. Ninguém quer abrir uma franquia com marca de renome. Ou o pessoal não quer abrir, o pessoal está sem dinheiro para investir aí. Eu acho que é a segunda opção, viu, Gilberto? Sim, com uma marca que esteja despontando, que esteja entrando, que esteja começando a fazer sucesso, 50% de quem respondeu aqui diria que sim, com uma marca despontando. E não escolheria o sistema de franquia para abrir o seu negócio, 50% eu acho que não. Que é o empreendedor, é o empreendedor que quer ir com a sua própria marca. Cara e coragem. Não sei, eu acho que isso aqui não retrata como é que se diz, a realidade um pouco do mercado. O que você acha? Eu acho que é isso um pouco, né? Talvez a amostra, né, das pessoas que entraram tem um certo direcionamento. Mas, com certeza, os chamados empreendedores que querem montar sem ser uma franquia poderão ser meus futuros clientes, então eu fico muito satisfeito com esse tipo de resposta. Olha aí, que legal. E o Mena Barreto, inclusive, está me chamando para ser sócia dele, para abrir uma franquia. Pronto, Mena, vamos conversar. Muito bem, a gente conversou hoje aqui com o Marcos Riso, da Riso Franchising, consultoria especializada em franquias. Tivemos mais uma vez um bate-papo, uma entrevista muito interessante. Agradeço muito a você, Marcos, pela presença aqui no nosso Banville. Pelo convite. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades aqui, até porque ficou um monte de coisa que a gente queria falar aqui que a gente não conseguiu devido ao nosso horário escasso. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, muito interessante. Muito obrigado. Sandra, suas penúltimas palavras. Pois é, e obrigada a você que participou com a gente aqui, o Mena Barreto, Macedo, Sérgio, obrigada, e a gente espera vocês a semana que vem no mesmo bate-horário aqui na AltV, na próxima terça-feira. Isso aí, gente. Voltamos na terça-feira que vem, meio-dia, ao vivo, com mais uma edição do Banville, com mais uma entrevista, mais um convidado e um tema especial para vocês. Até lá!